Amém? Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois souberás o trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como uma videira frutífera aos lados da sua casa, e os seus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém. Verás os filhos dos teus filhos, e a paz sobre Israel. Amém? Amém. Som. Amém, isso mesmo. Hoje Nós estamos comemorando o Dia das Mães. eu gostaria de deixar uma mensagem aqui sobre a importância de uma mãe. A maternidade não começa no ventre, começa no coração e se fortalece em oração, em entrega, em fé. Deus confiou às mãos a missão de formar vidas segundo os valores do reino. Só quem é mãe sabe que não é fácil passar noites em claros, dias em silêncios, lágrimas escondidas, mas é exatamente nesses momentos que Deus vê cada esforço, ouve cada súplica, recolhe cada lágrima e capacita cada uma delas a vencer seus medos. O mesmo Deus que te deu a missão de ser mãe é o mesmo Deus que te guarda e te sustenta. Amém? Feliz Dia das Mães para todas as mães da Igreja da Cidade Viva. Oremos. Maravilhoso e eterno Pai, graças te damos, Senhor, por mais um culto em reverência à tua palavra, Senhor Jesus. Que nós estamos aqui com o coração aberto para poder ouvir o que o Senhor tem a nos dizer, Senhor. Vai guardando todas as pessoas que estão ainda para chegar e as que estão aqui, Senhor, que possam estar com o coração aberto para ouvir os louvores, a palavra, e sair daqui, Senhor, coração e a alma regozijada de que tudo que o Senhor vai dizer nesta noite é para poder nos fortalecer. Abençoa todas as mães que puderam gerar filhos, as mães que criaram, as mães que não são mães, mas também são tias, são madrastas. Que o Senhor possa estar sobre a vida de todas, que doam o seu tempo, renunciam os seus momentos para estar aqui, ensinando os seus filhos na palavra do Senhor. Este culto é um culto de reverência à palavra do Senhor, mas também para glorificar o nome do Senhor e agradecer pela dádiva de ser mãe. Desde já agradeço por tudo que tem feito a tua igreja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e a igreja diz amém. Com a oportunidade de sair do meu. Glória a Deus. E nos trouxe até aqui para o adorar, para bendizer seus famílias. Então, com alegria, peça ao Senhor: Senhor, eu quero entrar no Santo dos Santos. Eu quero, Senhor, estar nesta noite na tua presença, Pai. Porque é na tua presença que algo novo acontece, que o novo acontece na minha vida, na tua presença. Que eu não saio da mesma forma, eu saio diferente. Então você veio aqui para sair diferente.
Com alegria, vamos desconectar a casa do Senhor. Você
fechando os olhinhos. Papai do céu, muito obrigada, Senhor, pela vida de cada criancinha que aqui está, Senhor. Deus, as mães têm trazido, Senhor, para que elas venham aqui aprender a tua palavra, Senhor. Deus, em nome de Jesus, que a cada dia eles possam inculcar tudo aquilo que eles têm aprendido, Senhor, para quando crescer não esquecer dos mandamentos do Senhor. Deus abençoe as professoras, dá sabedoria. Senhor, recompensa cada uma, Pai, porque sabemos que não é fácil, Senhor, trabalhar com crianças, mas é o Senhor que vai dar a recompensa de cada uma. Abençoa teus filhinhos, Senhor, em nome de Jesus, amém. Hoje, preparamos uma pequena homenagem para vocês, mães. Existem vários tipos. Apesar do ditado de serem todas iguais, cada uma tem seu jeito peculiar e especial de ser. Nessa apresentação, iremos trazer alguns tipos de mães. Vejam se vocês irão se identificar com algumas delas. Algumas mães têm um poder especial, que parece prever tudo. Iremos lhe apresentar a Mãe Profeta. A nossa segunda mãe é menos nervosa que a primeira, mas não se engane, ela é bem mais dramática. Ela é a mãe protetora. Ok, mães exageram às vezes e gostam de falar bastante, não é mesmo? Mas agora vocês verão uma mãe um pouquinho diferente. Para ela, uma ação vale mais do que palavras. Nossa terceira mãe é a mãe de poucas palavras. Você tem certeza?
sabe de tudo. E para nossa última mãe, precisamos mostrar que mãe é uma só, mas que vale por muito mais, pois essa é a mãe 1001 utilidades. Apesar de cada mãe ter seu jeito diferente, seja você uma mãe que pregou o futuro, uma mãe protetora, uma mãe que fala pouco, a que sabe de tudo e que tem várias profissões. Uma coisa importante elas têm em comum. Ao entrarem em seus quartos e dobrarem seus joelhos, elas sempre pedem o mesmo: Senhor, abençoa os nossos filhos. Obrigada, mães. Obrigada por cuidar de nós. Obrigada por nos amar incondicionalmente. Obrigada a você, também, mãe adotiva do Círculo de Oração. Talvez os seus filhos estejam longe nesse momento, mas saibam que nós sabemos que vocês oram por nós. E mesmo que não sejamos seus filhos, saibam que também oramos por vocês.
Graça e paz dos irmãos, amém. Louvamos a Deus, né? Bênção, essa homenagem. De manhã o café também foi uma bênção. Estamos felizes por isso, ok? Antes da pregação, eu vou fazer a consagração de Micael. Depois? Tá bom. Então depois a gente faz. Mas eu queria, irmãos, antes que nós fizéssemos um clamor pela família do pastor Alencar. Eu postei novas informações depois da tarde. Apesar de estar entubado, mas ele está consciente, está lutando pela vida. E eu quero dar uma palavra bem breve. Nós do Betel Brasileiro, eu estou há 40 anos, mais de 40 anos, e há mais de 30 pastoreiros pastores, tanto Sumé, que era um homem como o antigo e hoje é comigo. Sempre cuidamos dos nossos pastores. A gente não é perfeito, mas a gente cuida. Quando precisa de remédio, quando precisa ser transferido, quando precisa de uma terapia, a gente caminha para o psicólogo, tudo isso é feito, né? E no caso dele, a gente vem cuidando desde que ele estava no Pará, certo? E aqui, nós temos testemunha na reunião que eu fiz com o conselho, junto com o pastor Bernardino, onde eu ouvi ele veio, agradeceu. Temos uma carta dele agradecendo todo o cuidado que a gente tem, certo? E ele está nas mãos dos médicos, né? Os nossos cuidados ele está tendo com a família, com ele. Agora ele não está podendo visitar, né? Mas, e tudo isso a gente fez e faz. E agora está na mão dos médicos, fazendo a parte que os médicos podem fazer. Só que, além de nós cuidarmos e dos médicos, através da medicina, né, do medicamento, enfim, no final se está na mão de Deus. Deus é soberano. Algumas coisas Deus revela quando quer levar alguém, outras Ele não revela. Deus é soberano. Nós esperamos que Deus faça um milagre e volte para a família. A esposa está chorosa, são 3 crianças, né? Então eu quero deixar isso bem claro. E qualquer dúvida que você tenha sobre a família, na questão do inclusive, eu coordenei uma área que era de 2011 até 2023, que é cuidados pastorais, cuidados eclesiásticos, cuidado que ele tem. E você sabe que muitas vezes eu vou fazer visita, vou fazer viagens. Semana que vem eu vou viajar. Eu tenho que ministrar uma reciclagem para os diáconos de uma igreja, que eu ministrei um curso lá. Eu tenho que visitar um pastor que andou depressivo, o outro pastor foi lá na minha frente, me deu um relatório, e eu vou lá. Tudo isso é um cuidado. Fora aquilo que ele vai monitorando por telefone, por uma chamada de vídeo, certo, irmãos? Então, fora disso, não acredito em nada. Qualquer coisa que eu me perguntar, porque eu sou determinado e sei disso aí. E conheço também, porque sou sócio fundador da PEC, Associação de Pastores, e sei também dos cuidados que as outras organizações têm, certo? Agora, a gente não tem poder sobre a vida de ninguém, quem tem é Deus, tá certo, meus amados? Então, que fica aqui esse esclarecimento em nome de Jesus, ok? Abra sua Bíblia, lá no livro de Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15, repetindo. Coríntios, capítulo 15. Esse capítulo, Paulo dedicou a falar sobre 3 coisas extremamente importantes, né? E ele vai falar sobre ressurreição. Mas ressurreição implica que alguém morreu ou que alguém vai morrer. Então o tema que eu vou falar aqui hoje é morte. Parece não ser agradável, né? Quem quer ouvir falar de morte? Né? Tem gente que diz até assim, Virgem Maria, Jesus, né? Tem outros que não faz perto de mim, eu estou todo arrepiado, não é? Ele não suporta ouvir.
Mas a morte, para mim, ela já foi assustadora, hoje não é mais. Acredito que para os irmãos também. Por quê? Porque a morte, ela foi tragada pela vitória daquele que esmagou ela no túmulo, ressuscitando ao terceiro dia. Amém? Então, Paulo vai tratar aqui sobre a ressurreição, primeiro de Cristo. Segundo, ele vai falar sobre a ressurreição dos mortos. E depois ele vai falar do corpo da ressurreição. E eu queria falar um pouco sobre isso aqui, para fortalecer nossa fé. E se alguém ainda tem alguma coisa assim desconhecida, vai ficar esclarecida nessa noite. Amém? Até porque nós estamos diante de uns elementos que simbolizam o quê? A morte e a ressurreição. Isso aqui, irmãos, está falando da morte de alguém, mas não é qualquer alguém, é alguém que morreu, mas ressuscitou, o único. Porque a morte não pôde detê-lo, o sepulcro não pôde segurar. Ninguém removeu a pedra para fechar o túmulo, mas para removê-la, para abrir o túmulo, não, o sepulcro não. A pedra rolou pelo poder de Deus. 2 anjos entraram lá. Jesus não precisava mais disso, né? Jesus pode estar em qualquer lugar depois da ressurreição. Quando ele estava com o homem, não, só podia estar num lugar. E ele vê a história dele viajando de um lugar para o outro, né? Atendia as multidões, discipulava os discípulos, ia para o monte ter uma intimidade num lugar secreto com o Pai. Amém? Eu terminei de escrever hoje uma mensagem sobre essa questão de semear no lugar secreto. Esse é o título. Então, irmãos, capítulo 15 de 1 Coríntios, especificamente o versículo 55 é uma pergunta que o apóstolo faz interessante. Embora seja uma pergunta e uma interrogação, eu consigo ver como se ele estivesse dizendo que a morte não é mais nada. A morte não tem poder para mais nada. Antes ela tinha, hoje não tem. A morte não tem poder sobre você. Amém? Nós não vamos morrer na morte, mas nós vamos passar pela morte para entrar num novo estágio de vida, num novo corpo glorioso, na presença do nosso Rei Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Glória! Então Paulo diz: onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? Ou seja, é como se estivesse perguntando, sim, mas é uma pergunta talvez zombando. Porque a morte, ela não pode mais ser falseada, ser inventada, ser uma mentira, ser um engano. Não, a morte, ela é o que ela é, e é uma morte vencida pelo poder do nosso Deus, que é o Todo-Poderoso. Amém? E ela é uma realidade. E surge uma pergunta: é necessário que eu me prepare para a morte? É necessário que você se prepare para a morte? Que nós nos preparemos para a morte? Em tese, não. Em tese, não. Porém, segundo as Escrituras, precisamos ter esse cuidado, pois há uma vida além da morte, uma vida eterna com Deus vivo, ou uma segunda morte, ou seja, uma vida sem Deus, que é chamada segunda morte. E essa eu não vou passar. E em segundo lugar, de trevas eternas e tormento. Então, nós sabemos que certo rei ouviu da boca do profeta Isaías: põe a tua casa porque tu vai morrer. Meu Deus, cadê os profetas de hoje? Aliás, eu já tenho uma aula aqui mostrando que não tem profeta, viu? Hoje não tem mais.
profeta é a palavra, são os ministros, aqueles que ministram a palavra, profeta, Sagrada Escritura. Agora, o dom é outra coisa, o dom existe, não é? Então, interpretação de línguas, já ouvi falar alguma coisa da parte de Deus para nós, né? Mas isso hoje é raro. Tempos atrás, eu tenho saudade, tempo atrás, era mais, porque a igreja buscava mais. Quando eu digo igreja, estou falando a nível de todas as denominações, se buscava mais Deus, se tinha mais envolvimento com Deus, e hoje são pouquíssimos que se envolvem com Deus, né? Até porque a própria vida hoje, ela impõe para nós um ritmo que chega no final da noite, você está cansado, está exausto. O corpo não aguenta, você quer, mas não aguenta, né? Quantas vezes eu quis buscar Deus em oração, dobrei os joelhos e apaguei. É tanto que hoje eu vou direto para a cama. Aí na madrugada eu levanto, né? Às vezes volto a dormir, às vezes eu entendo que não, porque eu sou sono e eu sei que Deus quer falar, né? Então, mas isso é uma questão pessoal de cada um. Mas a morte, ela é algo presente na vida de todo ser humano. Ela está sempre cercando-nos. Ela sempre manifesta a sua presença em nosso meio. E nós a vemos todos os dias, ceifando vidas. Ela não é? Facadas, tiros, acidentes, automobilistas, suicídios. A morte está aí. E a gente vê, quantas vezes eu já passei de gente morta. Quantas vezes eu fui para velório ministrar uma palavra. Quantas vezes a gente vê nas redes sociais, nos programas de reportagem, nas TVs. E hoje parece aquela coisa, né? Você ligou, a TV está lá. Você vai na rede social, está lá. A morte presente, não é? Então, vidas são atingidas por ela todos os dias. E para os que não são atingidos, ela fala como se nos dissesse o seguinte: você é o próximo. Ei, está chegando sua vez. Aí a gente, Deus me livre, né? Eu não digo isso. Eu digo, Senhor, no tempo certo. No tempo certo eu vou passar por ela, porque em Cristo já vencemos, né? Mas enquanto o Senhor me der fonte de força, eu quero estar na terra para ser uma testemunha viva de Jesus, o meu Senhor e Salvador. Testemunha dele, né? A morte veio. Por quê? O que trouxe a morte? Simples. A morte veio com a entrada do pecado. Por quê? Paulo escrevendo aos Romanos, ele vai dizer no capítulo 6, verso 23, porque o salário da morte é o pecado. O salário da morte é o pecado. Então, o pecado é o salário da morte. Então, tem que ocorrer a morte por causa do pecado. Mas olha que o versículo continua. Aí ele diz: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então nós temos esse dom que recebemos de graça em Cristo Jesus da vida eterna. Então a morte perdeu a sua força, ela perdeu o seu aguilhão, ela não tem vitória sobre o povo que se chama pelo nome daquele que o seu nome está acima de todos os nomes, no céu, na terra, no mar, embaixo da terra, em tudo quanto é lugar do céu. O nome dele é o nome maior, aleluia, e todo joelho vai se dobrar. Mas o que é que o dicionário nos diz sobre a morte? E aquele dicionário bem antigo, Aurélio, ele diz o seguinte: o que é a morte? Ele vai dizer entidade imaginária que a crendice popular supõe ceifa das vidas, agonia, o oposto da morte súbita, perda de todos os direitos e regalias sociais, perda de todos os sentimentos de honra moral, súbita terminal, ou súbita
e terminação rápida da vida, por processo mórbido, em geral latente, ato de morrer, fim da vida. Agora note que a Bíblia fala sobre isso. E o que a Bíblia diz? Aí eu selecionei alguns versículos. Por exemplo, 1 Samuel 23 é que há um passo entre mim e a morte. 2 Samuel, no capítulo 22, verso 5, diz assim: ondas de morte me cercaram. Jó, no capítulo 24, 17, diz que sombra de morte veio sobre ele. O Salmo 44, 22 diz: somos entregues à morte continuamente. Isaías 9,2 diz: um povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Eita glória, eu gostei disso aqui. Porque a gente vivia, irmão, nas trevas da morte, mas raiou a luz de Cristo em nós. Aleluia, aleluia, e nos salvou da morte. Diga aí. O Salmo, no capítulo 13, verso 3, diz que dormir o sono da morte. O salmista fala sobre dormir o sono da morte. Aí o Salmo 23, verso 4 diz: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo. Isso aqui é fantástico, irmão. Porque quando chegar a hora, sabe quem vai estar com você? Ele. Demônio nenhum pode se aproximar, porque você pertence a Ele. Ele é o nosso dono, é Ele que vem buscar. Aleluia. Ele não manda passagem para você pegar um veículo lá no ele vem buscar você, leva você. Aleluia. Glória a Deus. Sabe aquela imagem que você pode formar, o filho pródigo? E o pai olha assim: o filho pródigo foi embora. Tinha tudo de muito melhor. Foi embora, se rebelou. Mas o pai todos os dias esperava ele. E quando aquele filho volta, o que é que ele faz? Ele o abraça. Manda dar vestes lindas para ele, anel, recupera a vontade dele de herdeiro. Já tinha dado até elas, mas volta de novo. E eu penso nunca mais largou. A imagem do Senhor, irmão, para conosco. Não sei se você consegue fazer essa imagem. Eu consigo, eu caminhando e alguém pegando na minha mão. Aleluia. Nossa, ele canta lá. Aleluia. Aí eu andando e alguém segurando na mão. Para não deixar, não é nem cair, é nem resvelar o pé. Mal nenhum, praga nenhum pode chegar, irmão, na nossa tenda, na nossa vida. Já não pode tocar, não. Não pense nessas coisas, não acredite nessas coisas que dizem por aí, não. É Deus provando a minha vida. Só Deus pode me tocar. Aleluia. Ele pode até permitir alguma ação demoníaca, usando pessoas, como foi Jó. Mas está debaixo do controle, ele não pode ir além daquilo que ele permitiu. Ele está aprovando. Oh, glória. E depois da aprovação, vem a abundância. Glória a Deus. Vem a abundância, porque lembre-se, fazendo a aplicação, depois da tempestade, se fez o quê? Glória a Deus. Sua tempestade vai passar. Ele já providenciou a abundância. Só espere. Só espere. Isaías no capítulo 28, verso 15, ele diz: fizemos uma aliança com a morte. Olha só. Em Romanos, Paulo vai dizer no capítulo 7, verso 24: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Quem? Ele faz essa pergunta para os romanos, mas lá tem a resposta. Tem a resposta lá. Cristo. Cristo.
aqueles nossos irmãos que a gente vai conhecer do passado, desde Adão, não somos por ele. Ele livrou da morte. Pastor, mas eles morreram, todo mundo. Não, que eu vou dizer a você. Você conversa com carochinha, eles estão vivos com o Senhor, esperando o arrebatamento da igreja, esperando que os que ainda estão, né, precisando receber o corpo de glória, né, recebam, mas para receber é preciso que os vivos sejam transformados. Vai chegar essa hora, não tem dúvida, vai chegar esse momento, não sei quando, não sei se vou antes ou se vou nesse dia, mas que vou, eu vou chegar lá, aleluia. Sabe como? Ele veio me buscar. Ele veio buscar você. Filipenses, capítulo 2, verso 8, diz assim, que falando de Jesus, diz que ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Interessante, Jesus não teve medo da morte. Ele foi enfrentar a morte. E ele enfrentou a morte. E ele derrotou a morte. E ele venceu a morte. Para dar a mim e a você o perdão dos nossos pecados e vida eterna. E também o direito à ressurreição num corpo de glória semelhante ao dele. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E aqui, irmão, o pecado ele gera morte. Aqui eu aloquei aqui uma série de versículos. Não vai dar tempo nem de eu citar para vocês. Tanto versículo tem. Mas o nosso inimigo, quem é o nosso inimigo a ser vencido, irmão? Eu já vi gente dizer, pastor, é Satanás. É não. Já foi. É a morte. Porque a gente ainda vai passar por ela. E Paulo vai dizer aqui nesse capítulo 15, versículo 26. Paulo vai dizer, o último inimigo a ser destruído é a morte. Não está dizendo que vai ser destruído no sentido de Cristo. Cristo já venceu. Está dizendo que o sentido é que eu ainda vou passar por ela. Mas eu já tenho a vitória. Amém? Eu já tenho o passaporte. Quando ela chegar, eu tenho o passaporte. Olha, pode ficar para trás. Amém? O passaporte, direito ao novo corpo. Porque esse corpo não presta não. Ele não presta nem para ir para lá do lixo. Ele tem que ir direto para a terra para ser comido pelos velhos. Ele não presta. Mas o corpo de glória não recebeu. Aleluia! Deixa eu dizer uma coisa para você. Você vai me ver, não vai me ver mais magro nem mais gordo. Não vou estar crescida, desse mesmo tamanho. Só não sei se vai ser invocado. Você vai me dizer, vai, eu vou conhecer vocês. E aqueles que eu não conheço, eu vou conhecer, como Davi, como Paulo, né? Pedro, João e Adãozinho lá, tudo. É porque lá não pode reclamar, senão ia reclamar com ele. Nem com ela. Né? Aí vai se abraçar, se conhecer. Menino, olha. Quem que gosta de conversar aqui? Você está perdendo, porque lá você vai conversar muito mais. Você vai conversar por toda a eternidade. Pronto. Se alguém aqui se cansa de me ouvir falar, lá é que você vai ver e ouvir eu falar, viu? Jesus, me então, irmãos, nosso exemplo maior é Cristo. Apóstolo Paulo, na carta de Filipenses, que é uma carta de alegria, de entusiasmo, de gozo, né? Essa carta aos Filipenses, no capítulo 8, versos 5 a 11, né? Nós temos que, assim como Jesus foi exaltado após ter vencido a morte, será conosco também. Coisa, né? Os sinais cada vez mais indicam a proximidade da morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os sinais. E se você observar, se você analisar, à luz do que a Bíblia apontava, estamos vivendo. E cada dia vamos vivenciar mais.
situações, por exemplo, essa enfermidade que tem aí. Você já parou para pensar quantas vezes no ano você gripa, você tem virose, é tanta coisa, é praga. A Bíblia mostra que são pragas. E até uma dessas aí pode pegar a gente. E Deus permitir para ele nos levar. E de alguma maneira a gente vai. De alguma maneira a gente vai. Pode ir num acidente qualquer da vida, numa enfermidade. Que de alguma maneira tem. E tem aquela que você vai dormir e simplesmente não acorda. Aqui na terra vão chamar você, ei, acorda. E você está acordado no céu. Eu nunca esqueço a ligação que eu recebi do irmão Hiroshi. Meu pastor, ontem à noite nós fomos dormir, mas sai deitou, dormiu. Eu acordei, ela ainda estava dormindo. Eu fui chamar por ela não estava mais aqui. Quem é o Senhor? Que bom que fosse assim. Eu espero que seja assim. Em virtude dessa constatação, precisamos estar preparados para enfrentar a morte. Também precisamos, porque não sabemos o dia e a hora que seremos chamados para a glória eterna. Então, por isso, irmão, nós não podemos viver de qualquer maneira. Não podemos viver em achismo de que não, hoje eu não vou, amanhã eu não vou. E daqui a pouco você diz, amanhã eu não vou, de repente você chega e vai. E você vai, desculpa a expressão, bem vulgar, esculhambado, vivendo de uma forma que não agrada a Deus, que confronta as Escrituras. A volta de Jesus significa a nossa morte desse corpo de carne, pó, para a vida eterna. Recebemos o corpo de glória, e o corpo de glória, bem como o que é semelhante, o que vai ser semelhante ao de Jesus Cristo. E Jesus pode nos chamar de volta a qualquer momento, a qualquer hora, para ficarmos para sempre com Ele. Então a gente não tem que ter medo da morte. Agora tem que se preparar para ela. Como? Fazendo a vontade de Deus. Pastor, quer dizer que eu não vou trabalhar mais, que eu não vou mais fazer estudar? Que eu não estou dizendo isso. Só estou dizendo para você. Continue trabalhando, mas não se esqueça que seu compromisso primeiro é com Deus. Continue estudando, mas seu compromisso primeiro é com Deus. Não relaxe Deus. Deus tem que ser onde que está em primeiro lugar na sua vida e na minha. Ele tem que ser prioridade em tudo. Em tudo. Em tudo. Eu levei tempo, inclusive critiquei pastor, mas hoje eu não faço nada sem ter um sinal de Deus. Amanhece o dia depois que eu faço a minha meditação e me alimento, porque o médico disse que eu não posso caminhar sem alimento, de repente uma tunicazinha, né? Um piripaque, não. Aí eu me alimento. Pronto. Eu já fico pensando, por onde é que eu vou caminhar assim? Onde é que o Senhor vai me direcionar? Quando eu chego no portão, de repente eu já formatei todo o percurso que eu vou fazer. Aí quando eu chego no portão, muda tudo. Muda tudo. Aí eu sei que ele está comigo. E eu não vou teimar. Se você vai para o lado norte, eu vou. E ele direciona as ruas, por onde eu vou. É incrível, irmão. Isso é uma experiência que eu adquiri. Agora você tem que buscar. E tem uma coisa, não é porque eu busquei que isso vai acontecer se eu ficar só. Eu já busquei, agora eu já. Não é assim não. Todo dia é um novo dia. Todo dia é um novo dia. Ou seja, todos os dias eu tenho que buscar o Senhor. Todos os dias eu tenho que buscar o Senhor. Quando você sai do subconsciente e vem para o consciente, ou seja, você está dormindo, sua consciência, olha, aí fica o subconsciente. O subconsciente é que nos traz sonhos de coisas que a gente ouviu e viu. Por isso que você não, rapaz, como é que eu vou ser um troço desse tão ruim que de repente você viu alguma tragédia ou escutou, não é? Mas quando você abre os olhos, aí o subconsciente, ele, ó,
Ele adormece e acorda consciente. Vamos dizer nessa expressão. Abriu os olhos, aí eu. Obrigado, Senhor. Mais um novo do Senhor mesmo. Eu estou respirando a vida do Senhor soprada nas minhas narinas. Aleluia. Glória a Deus. Então nós temos que estar preparados no sentido de que possamos dizer o que eu já ouvi de muita gente, que no leito já sabia que a morte ia chegar ali, e a pessoa dizer para mim assim: pastor, já estou pronto. A hora que o Senhor quiser me buscar. Já teve gente que ficou pronto e segurou nas minhas mãos. E eu olhando para a pessoa, e de repente ela ergue os olhos para os céus, né? Dá 3 suspiros e vai para o Senhor. Deus já me deu esse privilégio. Gente que eu pastoreei, entendeu, pastor? Eu quero me agradecer. Tudo. E lamento por eu não ter podido te ajudar mais. Me perdoe, está perdoado. Isso eu estou bom, meu pastor. Estou bom. E eu faço uma oração de entrega. Saio para almoçar, quando eu volto, ele já está indo para se encontrar com o Senhor. Aleluia. É por isso que tem que estar preparado. Não permitir que o mundo, que é tão atraente, nos engane. As astúcias, ciladas do diabo que está constantemente armada para nós como uma laputa de um caçador. A Bíblia chama ele de caçador. Ele sai caçando que ele possa enlaçar, destruir. Cuide da sua vida, meu irmão. Cuide da sua... A sua existência aqui tem um propósito. Eu podia estar no zeludo, glorificar a Deus. Eu ainda estou aqui, porque tem propósito de glorificar o nome desse Senhor. Eu já tinha ido há muito tempo. Há muito tempo. Ontem eu estava excluindo algumas coisas, porque o computador já não estava mais, né? O Google Drive estava lotado, estava cheio de armarinho. Mas o que é isso aqui? Eu não entendo muito. Aí meu filho disse: pai, isso aqui deve ter muita foto, deve ter vídeo. Aí eu comecei a tirar coisa, porque o que vem com o meu celular acaba indo também para lá. Os que vêm para o meu, né? Vem para lá. Eu fui fazer. Aí encontrei já fotos do período da Covid. Que eu olhei assim: não, aquilo era eu. Mas não é que eu estou vivo. Propósito de Deus. Eu não tenho outra saída, outra razão a não ser essa. Você existe ainda aí na terra para glorificar meu nome. Quando eu achar que você chegou no ponto final, eu venho me buscar. Glória a Deus por isso. Por isso. Eu já disse: olha, não vai chorar lamentando, não. Chore aquilo que é de direito, a saudade. Porque alguém partiu. Mas não chora quando alguém, né? O pai nosso que vem distante, vem tudo certo, não chora? Saudade? Pois é. Chora a saudade, que é o amor que fica que você tem. Porque agora eu fui para o amor permanente e eterno, maior do que o terreno. É isso aí. Deus é bom. Deus é bom. Por que precisamos nos preparar? É boa essa pergunta novamente. Porque somos fracos. Porque necessitamos de revestimento do poder do Espírito Santo. Atos 1:8. Eu tenho um estudo, e eu falo sobre se preparar para tudo na vida. E uma das coisas é se preparar para a morte. E eu preciso do poder do Espírito Santo. Porque sem o poder do Espírito Santo, eu não vou ter como me preparar. Para tudo na vida. Para viver, eu preciso do poder do Espírito Santo. Para enfrentar doença, eu preciso do poder do Espírito Santo. Para enfrentar difamações, calúnias, mentiras a meu respeito. E para enfrentar as honrarias que recebo,
poder do Espírito Santo para não ficar soberbo. Porque eu conheço muita gente que caiu e fala provinha porque caiu na soberba. Aí fica destilando ódio, amargura. O Espírito Santo faz essas coisas não pegar em mim. O fruto da carne, eu preciso do fruto do Espírito. Sem o fruto do Espírito, como é que eu vou vencer os frutos da carne? Está lá em Gálatas capítulo 5, 19 a 22. Só você chegar em casa e examinar. Então, para tudo na vida eu preciso do poder do Espírito Santo, né? Para saber falar com as pessoas, falar com os filhos. Às vezes a gente falha. Para saber tratar a minha esposa, e às vezes a gente falha, né? Mas aí o poder do Espírito Santo vem, a gente reconhece, volta atrás, e a gente vai avançando. A gente não pode parar. Você não vai parar. Você não vai parar. Vai aí, Renan, ajuda aí. Quer que eu resto? Fica aí. A hora é chegar do outro lado e você vai chegar. Glória a Deus. Amém? Vou chegar do outro lado. Glória a Deus. Glória a Deus. Não vou atravessar um Jordão, né, geográfico, como tem lá na Palestina. Não, eu vou. Meu Jordão agora é espiritual. Aleluia. Outro lado. A palavra testemunhos aqui em Atos 8, ela vem do grego, martírio, de onde se originou a nossa palavra mártir. Portanto, precisamos de poder para morrer, pois quem não está preparado para morrer, não está preparado para viver. Nós somos mártires pela causa do Evangelho, por Jesus Cristo. Ele foi por nós agora vamos ser por ele. E aí precisamos do poder do Espírito Santo. Jesus, tudo que fez foi debaixo do poder do Espírito Santo. Lembra quando ele foi batizado nas águas do Jordão, que veio o Espírito Santo em forma de uma pomba? Ele foi cheio do poder, humanamente falando, porque ele foi 100% Deus e 100% homem. E ele venceu sendo 100% homem. Ser cristão no tempo dos apóstolos não era símbolo de prestígio político, mas de perseguição, espólio, prisão e morte. Ao se declarar cristão, a pessoa sofria abandono, ir para a cadeia e ser morto. Aliás, irmão, nos países aí que faz parte do mundo árabe, se você for cristão, declarar cristão, sua própria família expulsa você de casa, denuncia você e você vai para a cadeia ou vai ser morto. Hoje, no século que o mundo avançou uma tecnologia tremenda, mas acontece. Coreia do Norte, se você disser que é um cristão, você não precisa colocar o trombone na rua, não. É dentro de casa que vai entregar você. Porque o comunismo é contra o cristianismo. E todos os ismos da vida é contra o cristianismo. Islamismo, irmão. Só quem é a favor do cristão é o outro cristão. E a favor dos cristãos é o Cristo que venceu. Isso é a verdade, irmão. Então se apega a Cristo. Vamos se apegar a Ele. Muitos cristãos foram presos, torturados e mortos em requintes de extrema crueldade por causa da sua fé em Jesus Cristo. Muitos de nossos irmãos na fé em Jesus Cristo tombaram no campo de batalha e sofreram doloroso martírio por causa de suas fidelidades. A morte para nós significa estar com Cristo e reunidos com o nosso povo. Está lá, Gênesis 49, 33. A morte é voltar ao pó. Salmo 104, verso 29. Eclesiastes também fala sobre isso. A morte é dormir no Senhor até ser despertado por Ele. João 11, 11. Não devemos temer a morte, mas nos preparar, nos consolando uns aos outros. Aí
1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 e 18, que diz que a gente tem que consolar. É um dos textos que eu gosto muito de citar no velório. Portanto, meus amados irmãos, busquemos o revestimento de poder do Espírito Santo, e assim estaremos preparados para, em nome daquele que venceu a morte, vencê-la. Certamente no dia do Senhor, na eterna glória, estaremos todos reunidos para todos sempre e na presença do Pai. E eu encerro com esse texto. Efésios 7:2 diz: melhor ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todas as pessoas, e que os vivos o tomem em consideração. Em festa você vai pensar em morte, você vai pensar na realidade da vida, não vai, mas no velório vai. Você sabia que o melhor lugar de evangelizar é justamente nesse momento? Deus me dá graça. Para encerrar essa parte aqui, eu tinha um diácono aqui, mulher do tesoureiro, quando era pastor lá no Gás. E o corpo, ele disse: pastor, leve para a igreja. Sério, botei lá na igreja, fiz um culto. E os vizinhos de frente, a família inteira vieram para o culto. Muito fundo. Quando terminou, eles vieram isso: pastor, só pode fazer um culto amanhã na minha casa, na segunda-feira. Eu disse: como? Convidei os irmãos, a gente foi. Se converteram tudinho. Se converteram tudinho. Olha só, né? Porque quem salva é Jesus. Ele salva a hora que Ele quer, quem Ele quer salvar, e no lugar que Ele quer. E glória seja dada ao nome dele. Eu quero convidar os diáconos para a gente ir para a cena. Perdão, irmão. Micael já está pronto aí? Ei, papai e mamãe. Vai ver ali, diáconos. Enquanto isso a gente ora. Feche os olhos. Vamos agradecer a Deus essa mensagem, essa palavra. Eu acredito que ela veio bem apropriada. Aqui estamos lembrando da morte do Senhor. Olha que coisa incrível que eu vou dizer agora. Estão celebrando a morte do Senhor e a ressurreição dele, até que ele venha. E quando a gente estiver com ele, você sabe quem vai celebrar também lá no céu? Sabe quem vai torcer lá? Porque ele disse, no final da sua palavra ali, em João capítulo 3, ele vai dizer: não mais, eu vou dizer para mim, para as paredes aqui, até a ele aponta para a glória da terra. Significa que aqui ele não, a pessoa dele não, no sentido de estar do jeito que ele estava, mas lá no corpo de glória, e nós no corpo semelhante dele. Mas enquanto ele não chegasse lá, ele dizia assim: não esqueça de mim. Por isso que diz assim: como todas as vezes em memória de mim, bebam todas as vezes em memória de mim. A gente não pode esquecer, a gente tem que trazer a memória, né? Lamentação, eu quero trazer a memória aquilo que me dá. Quem dá esperança a você? Quem dá esperança a você? É Jesus, irmão. Esse nome é doce. Pronuncie ele, é doce. O nome de Jesus tem sabor. Sabor de vida, sabor de alegria, sabor de esperança, sabor de sentimento de que vamos estar lá com Ele, sabor de que a vitória já começou a partir do dia que você entregou sua vida a Ele. Aí você tem essa consciência, porque ó, antes você ter a consciência, Jesus já estava trabalhando em sua casa, Ele já tinha rolado seu nome lá e disse para o Pai: olha, aquele ali eu quero, aquele ali é a gente na gandaia. Aí quando a gente, né, é resgatado, aí a gente passa a ter a consciência de quem é Jesus, para onde a gente vai. Ele dá a nossa segurança. Amém, queridos? Pai querido, obrigado por essa palavra de hoje. Foi por graça, Senhor. Foi a tua graça.
É a tua graça, é o teu Espírito que ministra aos nossos corações. É o Senhor que faz tudo para a glória do Senhor. E eu agradeço duplamente, porque além de ouvir e me alimentar, o Senhor ainda me usa para compartilhar com meus irmãos, o teu povo amado. Obrigado, Senhor, por isso. Em nome de Jesus. Amém. Porventura, alguém que gostaria de entregar essa vida para Deus? Pode vir. Pode vir aí, Cristiano. Ei, os avós, se quiserem vir, pode vir também. Viu? Os avós são pais. 2 vezes. Pode vir. Ei, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus por isso. Maravilhoso. Maravilhoso. Eu essa menina aqui. Ei, eu sou pai dela, viu? Mas na fé. Em cuidar a vida espiritual, não de domínio sobre o ser dela, mas espiritualmente, né? E me alegro de ver, né? Foi aquele certeiro. Não foi aquele certeiro? Uns olharam, bateu. Aí, mas está aqui, Micael. Que bênção, né? Que bênção, né? É, vovó? Que bênção, né, vovó? Que bênção. E os tios ali também. Isso é tão paparicado. Ô, tá bom, maravilha. Mas é isso aí. Fique de pé, irmão. Vamos estender a mão para essa família. Meio da família, né? Meio da família. E vamos estar orando para Micael também. Esse é o mandato do Senhor. E a gente pega nossos filhos e consagra ao Senhor. Consagrar ao Senhor é que a gente está dando ao Senhor toda a confiança nossa de que Deus vai cuidar desse ser pequeno, guardando de enfermidade, guardando de todo mal, quando crescer, né? E se desviar do caminho do Senhor, guardando, preservando ele, amém? E usando os pais, os avós também para se cercar, os tios, e ele vai ser cuidado até que ele possa caminhar com seus próprios pés e caminhar na fé, porque os pais têm responsabilidade de trazê-lo, né? De mandar, de trazê-lo. Pai, nós te louvamos por Micael. Agradecemos pela vida de Cristiano e de Bia. Este casal, Senhor, tem sido bênção para as nossas vidas, para a tua obra aqui neste lugar. E o Senhor presenteou eles com Micael e a toda a igreja. Aleluia. Nós em breve haveremos de ver ele correndo aqui, como a gente vê outras crianças aqui correndo. Dá saúde a ele, livra de toda enfermidade, de toda praga, de toda pestilência. Que ele cresça saudável fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, e conhecendo ao Senhor e trilhando o caminho do Senhor, para ser uma testemunha viva do Senhor. Nós aqui, como igreja, eu como ministro do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, consagramos Micael ao Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e todos dizem amém. Glória a Deus. Parabéns. Pode sentar. Os amados que estão na escada para a gente ir para a ceia e o Ministério do Louvor, amém? Glória a Deus por isso. Dia muito abençoado, amém, irmãos? Aleluia, glória a Deus. Naquela noite especial, ou quando Jesus mandou que os discípulos procurassem um lugar que é chamado de cenáculo para se reunir com eles, em Lucas capítulo 22, verso 14, registra uma palavra que me chama muita atenção. É que Jesus diz assim: desejei muito este momento de estar com vocês. E eu posso fazer uma transferência, que Jesus continua desejando esse momento na eterna glória conosco. Como Ele anseia estar conosco. E eu mais ainda. Ele é quem vai ser o autor. Foi Ele que fez, ele ser. E é Ele que vai ser. Né?
Acredito que você também não. Eu acho que vai ter uns anjos lá de não, porque ele vai mandar ajudar lá. Ele vai ser uma multidão de gente. Mas, naquela noite em que ele foi traído, noite que ele tinha consciência de que ia para a cruz, noite em que ele sabia que o cálice era pesado demais, mas ele orou e pegando o pão, partindo, ele disse: isto é meu corpo, que será entregue em favor de vocês, comei de todos em memória de mim. E depois, erguendo uma taça, ele diz: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Aleluia. Você que está aqui nesta noite, não importa se você é membro de uma igreja em termos denominacional diferente da nossa, não importa. Importa que você esteja em comunhão com Deus, em comunhão com o seu pastor, com a sua igreja. Você pode participar conosco, porque a ceia é do Senhor, não pertence ao Betel. Nenhuma denominação é dona da ceia, nem pastor não. É o Senhor, é dele, é a exclusividade dele. Nós somos apenas os convidados de honra. Olha que coisa, você é convidado de honra, irmão. Dê glória a Deus, irmão. Você é convidado de honra. Aleluia. Nosso Deus e Pai, consagramos para esse momento específico, como símbolo da tua morte e ressurreição na cruz. A morte na cruz simbolizada pelo pão, onde o Senhor levou sobre si todas as nossas dores, pecados, iniquidade, enfermidade. E este vinho, simbolizando o teu sangue, que foi o preço pago para a nossa remissão, nosso resgate, nossa tirada das trevas, das mãos de Satanás, deste mundo perdido, para vir para a luz, para ser cidadão dos céus, povo de propriedade exclusiva do Senhor. E nós agradecemos e consagramos em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém.
receber o cálice ou o pão, dê um sinal aí para a gente providenciar. Aquela noite em que o mestre foi traído, tomando o pão, tendo dado graças, ele disse: "Isto é meu corpo, comei dele todos em memória de mim, comamos em memória do Senhor." Aleluia. Obrigado, Senhor. É a única palavra que eu consigo. Mas tu lê o que está no nosso coração. Só tu pode dimensionar a gratidão em nosso coração, no coração de cada um de nós. Obrigado porque o Senhor foi para onde eu não poderia ir. O Senhor foi para a cruz. E era por direito eu ir para lá. Mas tomasse meu lugar. Louvado seja teu nome. E suportaste aquela cruz maldita por amor a mim, por amor a cada um que está aqui, e todos quantos professam teu nome. Louvado seja teu nome. Em seguida, o Senhor tomando o cálice, diz: "Este cálice é a nova aliança no meu sangue em favor de vocês. Bebei dele todos em memória de mim." E o apóstolo Paulo disse: "Até que ele venha." Bebamos em memória do Senhor até que ele venha. Saber se tem alguém que completou mais um ano de vida ou de matrimônio. Alguém?
A missionária quer deixar um versículo para as mães. Depois a gente nos avisa, eu vou estar orando pelas mães. E aí, você que está aqui com a sua mãe, fique junto dela, né, nessa oração, você está também orando por ela junto comigo. Amém? A paz, Senhor, irmãos. Hoje de celebrar a vida de quem gerou vidas. E eu quero deixar para você, mãe, 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 13, que diz assim: estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé. Aqui está homem, mas coloque você. Seja mulher de coragem, sejam fortes. Não nos faltam exemplos na Bíblia de mulheres que foram extremamente usadas pelo Senhor. A gente vê uma mãe zelosa, que foi Joquebede, uma mãe que foi perseverante, Ana, ela perseverou pelo sonho dela. Nós vemos uma mulher que pouco se fala dela, Rispa. Ela ficou meses velando o corpo dos 2 filhos dela em cima de pedras. Ela, durante o dia e a noite, ela espantava os animais que rondavam para comer o corpo dos filhos. Eu acho que hoje ninguém, só existe uma risca, não é verdade? Maria, que foi a mãe do nosso Senhor, uma jovem que foi escolhida para gerar aquele que morreria por mim e por você. Baseado nisso aqui que eu li, mãe, esteja vigilante, vigie seu filho, ore pelo seu filho. Interessante a gente não ver na Bíblia o pai, né? Muito pouco se fala, mas para a mãe, seja vigilante pelo seu filho. Como você vai vigiar o seu? Não, é na oração. Manter firme a sua fé. Mantenha firme a fé que está no seu coração. Se foi Deus que te fez promessas, Ele cumpre. Ele cumpre, porque Ele é fiel. Seja uma mulher de coragem, uma mulher que arregaça as mangas pela sua vida. E seja forte no Senhor, porque no Senhor, quando nós somos fortalecidos, nós somos vitoriosos. Esse é o desejo do meu coração para você, mãe. Alegre-se, porque muitas mulheres gostariam de ter tido o privilégio que você teve, de gerar uma vida, de você dar os seus seios para ele dar o seu filho. Ele hoje pode estar te dando tristeza, te dando decepção, às vezes dá uma vontade de jogar fora. Na verdade, a mãe dá vontade de pegar assim e dizer: não vou mais lavar as mãos. A gente usa essas expressões, mas não deixe de pelejar pelo seu filho, porque grandes coisas o Senhor pode fazer ainda na vida dele. E Ele quer contar com você. É com você. Deus te abençoe, fortaleça sua fé, renova as suas forças, lhe dê saúde, lhe dê ânimo, lhe dê cada vez mais o desejo de estar servindo, adorando e glorificando o nome do Senhor. Porque, com certeza, Deus olha o nosso exemplo. Quando nós somos mães exemplares, os nossos filhos, lá no fundo, às vezes eles não falam, mas lá no fundo, eles sentem o orgulho da mãe do Senhor. Então vale a pena lutar pelo seu filho, lutar pela sua família, lutar pelo seu neto,
Nós estivemos antes do culto aqui ministrando lá na casa da irmã Marinalva, a ceia para o seu Antônio, para ela e para a Vânia. O seu Antônio deu uma decaída na saúde, está dando trabalho, mas estão ali preocupadas, zelosas, as duas, revezando, né, no trabalho de cuidar daquela vida, daquele ser humano que há uns dias atrás entregou a sua vida para Jesus. E eu convido aquele que ainda não entregou a sua vida para Jesus, não esqueça, você só vai morar com Ele se você fizer uma aliança também. Tá certo? Deus abençoe e parabéns, mamãe. Deus te abençoe grandemente. Amém, irmãos. A irmã Marinalva não pôde vir porque a Vânia, ela estava com dor de coluna, que a pessoa do jeito que ele está, pesa. Ele não deita, ele é o tempo todo assim sentado, né? Mas está firme no Senhor Jesus. Eu sempre faço a pergunta a ele firme. E essa semana ele teve um apagão, e às vezes ele dá umas variadas ali, mas Jesus sabe, não é? Para você, mãe, eu quero deixar para o verso 31, verso 10 e 11, e verso 30 e 31, que foi o que eu ministrei nesta manhã. Amém? Vamos ficar de pé. Amém? Você fique perto da sua mãe. E nós vamos estar orando agora por cada mãe aqui. Amém? Meu desejo é que você receba as bênçãos que vem do Senhor. Amém? Você pode ficar perto da sua mãe, pode colocar a mão no ombro dela, pode abraçar, sem problema. E depois a gente vai estar orando, encerrando. E os avisos vai tudo para os ministérios, amém? Os ministérios vão receber. Você dá uma olhada lá, vai estar lá. Os avisos da semana. Pai eterno, Deus soberano, Criador da família, sustentador da família, abençoador da família, eu rogo como teu ministro as tuas bênçãos para todas as mães aqui presentes. E por aquelas que não puderam estar conosco, que algumas viajaram, outras ficaram impossibilitadas, como no caso da Vânia, filha da irmã Marinalva, que já é bisavó. Que o Senhor abençoe a todas. Abençoa também Simone, que não pôde estar aqui. Deus vai de encontro a todas. E eu rogo o teu favor por cada uma. Em especial, Senhor, por aquelas que estão enfrentando alguma dificuldade, seja ela qual for, na área que for. Ó Deus, manifesta o teu poder e concede a tua vitória. Que elas tenham saúde física, que elas tenham saúde emocional, que tenham saúde espiritual. Ó Deus, que seja uma testemunha firme na sua casa, para os seus familiares e parentes, para a vizinhança. Ó Deus, seja bênção aqui nesta casa, onde nós adoramos o teu nome. E acima de tudo, sejamos uma família unida no Senhor e para a glória do Senhor. E que o amor do nosso Deus e Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações, a comunhão e o poder vivificador do Espírito Santo repouse sobre todas as mães e toda a sua família, hoje, aqui presente, e os que estão espalhados por toda essa terra, e seja para todos sempre. E o povo de Deus diz: amém. Receba meu abraço e vão na paz do Senhor.